precisamos. Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Salvador, Tu és a nossa salvação. Pai, muito obrigada por este dia que o Senhor nos deste, Pai. E por essa noite que o Senhor está nos dando. Muito obrigada, Deus. Nesta noite nós queremos ser gratos desde já, pelas instruções que o Senhor vai nos falar nesta noite. Pelo cuidado que o Senhor vai cuidar de nós através da sua palavra, nos dando uma direção, nos dando resposta, nos corrigindo, seja o que você quiser falar conosco, Pai, eis-nos aqui. Nós estamos aqui na Tua presença, Pai, e estamos dispostos a ouvir tudo que o Senhor tem para nos falar, Pai. Somos os Teus filhos, Pai, e como filhos nós chegamos à Tua presença e te dizemos, Pai, eis-nos aqui, Pai. Fala o que o Senhor quiser falar conosco, que vamos estar com nossos ouvidos atentos para te ouvir, em nome de Jesus, amém. Graça e paz, irmãos. Sejam todos bem-vindos, pode sentar. Somos gratos a Deus pela sua vida, pelo Senhor ter te guardado nesse dia de hoje e ter lhe trazido até aqui. Por você ter ouvido a voz do Espírito Santo e não deixar que nada lhe atrapalhasse de você estar aqui. Porque nós sabemos que coisas se levantaram. Não foi só comigo, eu creio. Hoje foi um dia bem puxado, mas, como eu vinha dizendo para a Eugênia, quem manda em nós não é o nosso corpo. Mesmo com o nosso corpo às vezes bem cansado, mas nós colocamos ele no lugar e dizemos: nós somos um espírito e agora é hora de alimentarmos a nossa alma, o nosso espírito, porque nós passamos o dia inteiro cuidando do nosso corpo, nos alimentando, tomando água o tempo todo, né? Mas agora é a hora de nós alimentarmos o nosso espírito. E eu creio que vai ser algo poderoso, que o Senhor tem uma palavra poderosa para nossas vidas, que Ele vai nos instruir, vai nos falar algo nesta noite, que eu e você estejamos com nossos ouvidos atentos para ouvir tudo que o Senhor tem para falar nesta noite, através do nosso pastor. O pastor Adriano vai ministrar. E eu costumo dizer assim: Pai, o que eu tiver precisando ouvir, falar comigo. Seja resposta, me dê resposta, me ajude a estar atenta, a pegar pelo Espírito tudo que sair daqui. Porque às vezes nós estamos ali querendo uma resposta de Deus e Deus está falando e a gente está com a mente em outro lugar. Mas nós temos que trazer nossa mente cativa a este lugar para que eu e você não perca nada que o Senhor tem para falar. Então, se é uma resposta que você está esperando, fique atento, porque uma palavra pode ser a resposta para a sua vida. Se for, seja qual for a situação, seja para agradecer que o Senhor te chame a atenção nesta noite. E eu creio que o Senhor vai falar poderosamente em nossas vidas. Então, nós vamos ouvir a palavra do Senhor através do nosso pastor. Venha, pastor, e eu vou ficar ali sentadinho ouvindo tudo que o Senhor tem para falar conosco. Amém? Fique atento. Aleluia. Aleluia. Boa noite, amados. Graça e paz. Vocês estão bem? Aleluia. Diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga: eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Diga: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga: mas eu vou fazer o que a Bíblia diz que é para eu fazer. Aleluia, glória a Deus. Então, amados, hoje nosso culto de oração, e nós estamos aqui para fazer aquilo que a palavra do Senhor diz que é para nós fazermos, amém? Então, hoje, nosso último culto do mês de novembro. Esse mês foi um mês maravilhoso, onde nós tivemos falando um pouco sobre a nossa essência em Cristo Jesus. Nas quinta-feiras, outros cultos também foram abordados, amém? E hoje, irmãos, no culto de oração, eu vou falar sobre algo que eu e você precisa todos os dias, toda hora. Eu vou falar de fé, amém? Aleluia, eu vou falar sobre a origem da fé.
De onde surgiu a fé? Porque é necessário crermos. Porque precisamos crer em Deus. Porque precisamos crer na palavra de Deus. Amém? Então eu tenho convicção, eu tenho certeza de que eu e você, todos nós precisamos ouvir sobre fé. Todos nós precisamos nos alimentar da fé. Todos nós precisamos aprender sobre fé. Porque a palavra do Senhor diz: o meu justo viverá pela fé. Diga: eu vivo pela fé. Amém, irmãos? Então, irmãos, veja que algo interessante, porque se nós vivemos pela fé, sem fé, o que é que vai acontecer? Vamos morrer. Amém? Sem fé, nós vamos morrer. Porque o contrário de vida é o quê? Morte. Se o justo vive da fé, se o justo vive pela fé, sem fé a gente morre. Mas às vezes a gente fica se perguntando por que crer? Por que temos que ter fé? De onde veio essa ideia da fé? De onde veio essa palavra da fé? Por que nós temos que confessar a palavra da fé? Porque fé é origem de Deus. Amém? Ela foi originada em Deus. Sabe, irmãos, uma vida de fé vai te livrar de desagradar a Deus. Uma vida de fé vai nos livrar de desagradar a Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível. Amém? Primeira coisa, nós precisamos de fé para viver, mas também precisamos de fé para agradar a Deus. Porque Deus se agrada com a minha e com a sua vida. Deus não se agrada com a minha e com a sua morte. Por isso que sem fé vamos morrer, e sem fé a gente desagrada a Deus. Amém? É impossível agradarmos a Deus sem fé. Então nessa noite eu quero mencionar um pouco aqui com você a respeito da origem da fé. A fé, irmãos, foi algo que nasceu no coração de Deus e Ele depositou no coração do homem. Mas que tipo de fé? Que fé? Fé em quê? Fé para quê? Nós falamos muito que o primeiro pecado foi a desobediência. Mas não foi a desobediência. O primeiro pecado foi a incredulidade. Por conta da incredulidade veio a desobediência. Irmãos, Adão e Eva, eles não eram filhos rebeldes. Eles não eram pessoas rebeldes que vamos desobedecer, vamos fazer isso aqui porque nós queremos desagradar a Deus. Não. Simplesmente deixaram de crer no que Deus tinha falado. E ainda hoje continua sendo da mesma forma. Quando eu e você não acreditamos, não damos a devida fé, confiança naquilo que Deus falou, nós corremos um sério risco de desobedecermos. E uma vez que nós desobedecemos, nós vamos estar desagradando. Por isso que o Senhor quer que nós venhamos a crer. Amém? A crer em quê? Crer em Deus, irmãos, eu acredito que é muito fácil. Porque você pergunta a todo mundo: você crê em Deus? Ele diz: eu creio em Deus, sim. Eu creio que Deus existe. Agora, crer no que Deus falou é que é a questão. Porque o que foi que Deus disse para Adão? Não coma, porque se comer, certamente vai o quê? Morrer. Mas ele disse: não, acho que é balela, assim, sabe? Deus disse. Foi dessa forma que aconteceu, porque ele não creu que o que Deus tinha dito era verdade. Então ainda hoje, para mim e para você, nós precisamos crer que aquilo que Deus diz é verdade. E nós precisamos nos agarrar a isso, para que nós não venhamos a desobedecer, ou seja, a fazer ao contrário daquilo que Deus disse, ou não se posicionar naquilo que Deus já falou para nós e desagradar a Deus. Porque pela fé nós vamos agradar a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 10, no versículo de número 35. Hebreus capítulo de número 10 e o versículo de número 35. Quantos aqui querem agradar o Senhor? Amém. Aleluia.
Capítulo 10, 35 diz assim: portanto, não abram mão de sua firme confiança. Lembre-se da grande recompensa que ela lhes traz. Vocês precisam perseverar, a fim de que depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo o que Ele lhes prometeu. Pois em breve virá aquele que está para vir, não se atrasará. Meu justo viverá pela fé, e se ele se afastar, porém não me agradarei dele. Mas não somos como aqueles que se afastam para a sua própria destruição. Somos pessoas de fé, cuja alma é preservada. Amém? Aleluia. O Senhor aqui está falando, irmãos, que nós devemos, portanto, não abrir mão da nossa firme confiança e lembrar das promessas que Ele já fez, das recompensas. Ele diz assim: nós precisamos preservar até o fim. Diga aí, até o fim. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, irmãos, porque às vezes é comum você estar aqui, receber uma palavra de fé e você sair daqui saltitando, dizendo: eu creio, eu estou crendo, mas amanhã você começa a diminuir aquela empolgação, depois já não está mais nem lembrando daquilo que Deus falou. Mas Deus diz que é para crer até quando? Até o fim. Amém? E aí ele vai dizer que aqueles que retrocedem ou aqueles que se afastam da fé, ele não se agrada, ele não tem prazer nele. Por quê? Aquele que ele está esperando para que venha até o fim, para que ele possa recompensar por completo, você desistiu na hora da chegada. É igual aquele velho ditado que nadou e morreu na praia. Na hora de alcançar, na hora do Senhor galardoar, na hora do Senhor recompensar por completo, porque na sua medida de fé você vai sendo recompensado, mas existe uma recompensa total para o final, e Deus, Ele está interessado, Ele quer fazer isso comigo e com você. Então Ele diz que é até o final. Mas no verso 39, irmãos, eu vejo algo aqui interessante, que o autor diz assim: mas não somos como aqueles que se afastam para a sua própria destruição. Se afastar da fé, irmãos, é se afastar para a sua própria destruição. É a palavra de Deus que está dizendo. Não duvida disso, e não, irmãos, não vacila com isso. Se afastar da fé é perigoso. Se afastar da fé vai nos levar à destruição. O que foi que aconteceu com Adão? Ele deixou de crer, Deus disse: não coma. Mas alguém disse: não é bem assim não, você pode comer. E ele comeu. O que foi que aconteceu? Morreu. Começou a vir destruição no mundo por conta disso. Então, irmãos, se afastar da fé é perigoso. Que nós nessa noite venhamos a entender que cada vez mais nós precisamos nos firmar na fé. E eu gosto de uma frase de Tomás de Aquino, que ele diz assim, que para aqueles que têm fé, nenhuma explicação é necessária, mas para aqueles sem fé, nenhuma explicação é possível. Para aqueles que têm fé, irmãos, essa semana, domingo, nós ouvimos uma palavra poderosa aqui, de exemplo de pessoas que vieram em fé, não precisou nenhuma explicação para que eles creram, eles simplesmente chegaram e receberam. Mas para quem está aí incrédulo, você arrudeia, você fala um monte de coisa, você passa uma hora pregando, você lê a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, e ele continua lá, você não tem argumento que faça ele crer. Diga: é melhor crer. Aleluia. Eu vou dizer algo para você: a sua fé vai facilitar o agir de Deus na sua vida. É simples, irmãos. Nós vimos aqui domingo, recebemos uma palavra aqui que é simples demais você tocar o sobrenatural de Deus. É simples demais você alcançar algo que Deus tem para mim e para a sua vida. É só crer. Porque a palavra diz que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Aleluia. Aleluia. Então, irmãos, nós precisamos nos agarrar e atentarmos para essa vida de fé. Eu gosto sempre de falar que a sua vida de fé vai te afastar, vai te livrar da murmuração, o qual é aquele que aproxima, o nosso inimigo de nós. A murmuração não agrada a Deus. A murmuração, irmãos, é você dizendo para Deus que Ele não sabe, Ele não tem condições de resolver o seu problema. A murmuração é você dizer: Deus, você não tem capacidade de resolver a minha situação. Deus, a minha situação é maior do que o seu poder.
Mas confessar, falar a palavra da fé, é acreditar que Deus é poderoso para fazer abundantemente mais além do que você pode pedir ou imaginar. Amém? E aí, como eu falei, eu quero falar hoje um pouco sobre a origem da fé. Adão e Eva foram criados perfeitos, sim ou não? Quantos creem que o Éden era perfeito? Mas quantos veem aqui na palavra que eles precisavam de fé lá? Fé para enfrentar circunstâncias? Não. Fé para se manter no lugar onde Deus colocou eles. Deus disse, olha, está aqui, tudo é de vocês podem usufruir de tudo isso. Basta crer na minha palavra. Aí, não comam. Não comam. Porque se comer, vão perder tudo isso. Vão morrer. Vão ser destruídos. Já imaginou você ter tudo para você usufruir e agora você não poder usufruir porque você vai morrer? É triste, né? E às vezes, irmãos, nós não nos atentamos para o que está escrito. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E sem fé, o justo morrerá. Se a gente fosse trocar aqui, a palavra seria essa. Sem fé, o justo. Você foi justificado, você foi alcançado. Deus restabeleceu novamente você agora num reino de justiça. Mas sem fé, não vacila, irmãos. Eu e você, se a gente não alimentar a nossa fé, todos os dias, nós vamos morrer, mesmo tendo sido justificados. Amém? Então a fé, irmãos, uma vida de fé, como eu te falei, vai te livrar da murmuração, vai te livrar de você estar falando coisas que Deus não é. A fé coloca a palavra de Deus acima de qualquer sentimento seu. A fé vai colocar a palavra de Deus acima de qualquer sentimento. Eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo. Mas você não vai ficar baseado pelo que você sente, nem pelo que você vê. É pelo que você crê. Amém? E às vezes eu brinco, eu digo, você costuma agarrar o espírito da fé ou o espírito de Tomé? Porque Deus, irmãos, Ele nunca quis que você visse para poder crer. Ele sempre quis que você cresce para poder ver. Amém? Porque aquilo que nós vemos, o apóstolo Paulo diz que aquilo que se vê não é fé. Aquilo que você vê não é fé, com os seus olhos naturais. Fé é crer no invisível, é crer naquilo que você ainda não está vendo, mas você sabe que aquele que fala, ele é poderoso para cumprir o que prometeu. Amém? Então, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo agora, lá em Marcos, no capítulo de número 11. A partir do verso 20. Uma vida de fé, irmãos, vai mudar a nossa confissão. A sua vida de fé, você vai mudar o seu posicionamento. Uma vida de fé vai te tirar de uma posição de doente buscando a cura. Eu vou dizer de novo. Uma vida de fé vai te tirar de uma posição de doente buscando a cura. Mas vai te colocar numa posição de sarado e curado, resistindo à doença. Qual é o melhor? Qual é o melhor dos dois? Sabe, irmãos, a incredulidade, você fica o tempo todo, se Deus quiser, um dia eu serei curado. Se Deus quiser, um dia eu recebo a minha cura. Você vai se ver sempre doente, procurando uma cura. Um dia que Deus vai te curar. Agora, a vida de fé você antecipa. Você é sarado e curado e agora você resiste à doença. Eu sou sarado e curado. Doença, você não tem lugar no meu corpo. Você não tem espaço em minha vida. Uma vida de fé vai te colocar numa posição de que tudo você tem e nada vai te faltar. Tudo você tem e nada vai te faltar. Mas o contrário é, um dia vai chegar, um dia vai melhorar, um dia isso vai passar. Mas pela fé você antecipa as coisas. Amém? Aleluia. Jesus, irmãos,
o nosso Jesus, o nosso Senhor, Ele é o nosso maior exemplo de fé. Por quê? Jesus é o exemplo de fé. Quantos creem que Jesus precisou exercer fé? Porque assim como Adão, lá no Éden, Deus disse para Adão, não coma, porque se comer certamente morrerá. Quantos sabem que a mesma condição também estava para Jesus? Se Jesus desobedecesse, ou se Jesus não cresce na palavra que Deus tinha falado, uma hora ele podia vacilar. Quantos sabem que por isso é que Deus disse assim, aí está, eis aí o meu filho, em quem eu tenho muito prazer. Ei, a sua vida de fé vai trazer prazer para Deus. Ele vai dizer, ali vai meu filho, que eu tenho muito prazer, porque ele crê no que eu disse. Quando eu falo, ele pega como verdade absoluta. Amém, irmãos? Então Jesus, Ele é o nosso modelo de fé. Ele creu o tempo todo. Ele confiou no que o Pai disse, que Ele podia confiar de ir para a cruz, dele que Ele podia descer à mansão dos mortos, que Deus ia ressuscitar Ele de lá. Ele não duvidou em nada de Deus. Ele sempre creu no que Deus falou. Então em Marcos 11, 23, a partir do 20 aqui nós vamos ler algo bem interessante. E eu queria que você prestasse bastante atenção para que nós entendêssemos algumas coisas aqui. No verso 20 diz assim, Marcos 11, 20. Às vezes, irmãos, nós falamos muito sobre o Marcos 11, 23. É o nosso versículo base mesmo do nosso ministério. E as pessoas pensam que a gente quer iludir você. Mas quantos sabem que aqui quem estava falando isso aqui foi Jesus? Amém? Aí no verso 20 ele diz assim, na manhã seguinte, quando os discípulos passaram pela figueira que Jesus tinha amaldiçoado, notaram que ela estava seca desde a raiz. Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito à árvore e exclamou, veja, Rabi, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Então Jesus disse aos discípulos, tenham fé em Deus. Eu lhes digo a verdade, vocês poderão dizer a este monte, levante-se e atire-se no mar, e isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá, e não ter nenhuma dúvida em seu coração. Digo-lhes que, se crerem que já receberam, digo-lhes se creram que já receberam, qualquer coisa que pedirem em oração, lhes será concedido. Se credes que já receberam, é depois ou é antes? É antes. Se credes que já receberam. Agora, irmãos, vamos prestar atenção um pouquinho nesse texto. Quando foi que Jesus falou para a figueira? Aqui no verso 22 é quando eles estavam voltando. Mas o dia que Jesus tinha falado com a figueira foi no dia anterior, sim ou não? Mas quantos percebem aqui que nenhum se deu conta do que Jesus estava falando? Será que de repente nós não estamos assim com Deus? Sem prestar atenção no que Deus está falando? Porque era para eles ter crido na hora que Jesus falou. Dizer, a figueira já era. Jesus falou, vai acontecer, mas eles não prestaram atenção nisso. No outro dia, quando estavam voltando, se deram conta. Senhor, ainda se assustaram. Tipo assim, não acredito. Quem aqui gosta de falar isso? Depois que as coisas acontecem, está diante de você, e ainda você abre a boca com incredulidade e dizer, oh, não acredito que está acontecendo. Acredita, irmãos. Mas era para eles ter crido antes. Por isso que Jesus disse, ei, tende fé em Deus. Eu estou falando, eu sou Deus. E o que eu falar vai acontecer exatamente como eu digo. Então Jesus ele falou com a figueira antes. Mas os discípulos só vieram se dar conta depois que aconteceu. E o que eu vejo nesse texto aqui, irmãos, é que Jesus, ele está trazendo um alerta para os seus discípulos, que eles precisam crer, que eles precisam receber, que eles precisam celebrar. É na hora que Deus falar. É antes. É antes. Deus falou, agarra, pega pela fé, vai ser assim, assim será, assim será. Porque o que Deus falar, vai se cumprir.
E aí Pedro disse: veja, Rabi, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Então Jesus disse: tenham fé em Deus. E aí ele está dizendo: eu lhes digo a verdade, vocês poderão dizer a este monte. Ou seja, vocês também podem fazer a mesma coisa. E quando vocês disserem, crendo no seu coração e não duvidando, ou seja, usando o poder, a fé da palavra, na palavra de Deus, quando vocês falarem, não é depois, é na hora que vocês falarem. É na hora que você falar. Amém? Quantos vieram aqui dispostos a falar algumas coisas aqui hoje? Mas para receber hoje, para acontecer hoje. Aquela figueira ela começou a secar na hora que Jesus falou. A questão é que Jesus foi e passou. Cuidado, irmãos, que de repente você pode estar indo e Deus está falando e você está passando. Mas provavelmente às vezes você não vai voltar pelo mesmo caminho para você ver o que Deus falou acontecendo. Aqui eu acredito que Jesus voltou pelo mesmo lugar de propósito, porque se Jesus não tivesse voltado por ali, aqueles discípulos talvez até hoje estariam duvidando de que aquela figueira tinha secado. Talvez coisas na minha e na sua vida, irmãos, até hoje você está duvidando de acontecer. Por quê? Porque você não recebeu na hora que Deus falou. Você ainda está esperando acontecer, só que a manifestação é na hora que Deus fala. Pega pelo Espírito, irmão, agarra o Espírito da fé. Quando Deus fala algo a seu respeito, fala algo para você, agarra, pega. Oh, aleluia, aleluia. Hoje eu estava lembrando de algo que eu vi acontecendo aqui, irmãos. Coisas tão rápidas. Orlando, posso falar, não pode? Ele recebeu uma casa, irmãos, instantaneamente aqui. A palavra foi falada, ele recebeu na hora e a casa se manifestou para ele, irmãos. É desse jeito, nosso Deus. Sabe, irmãos, às vezes, até para mim como pastor, que às vezes a gente prega a fé, e de repente quando alguém agarra o Espírito da fé, você diz: vote. Oxe. Oxe. Foi ligeiro. Glória a Deus. Aí às vezes a gente faz que nem Pedro aqui: Senhor, aconteceu. E o Senhor diz: tem fé em Deus, irmão. Glória a Deus. Oh, aleluia. 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 A fé, irmãos, é para se manter naquilo que Deus disse. Mas também para agarrar quando Deus falar, pegar imediatamente e manter firme. Manter firme ali, aquilo dali. E muitas vezes, irmãos, a gente está despercebido. Muitas vezes a gente está desatento ao que Deus está falando. Nós estamos no final do ano de 2021. Eu tenho certeza que durante esse ano Deus falou muitas coisas com você aqui. Eu tenho certeza que Deus falou muitas coisas aqui através da sua palavra durante o ano todo. Eu sei que pessoas talvez já está desfrutando de coisas que foram faladas talvez há um ano atrás. Mas tem pessoas que talvez vai vencer agora, vai virar o ano novamente. E mais uma vez vai ficar esperando Deus fazer alguma coisa, Deus realizar alguma coisa. E deixa que você, quem precisa, crer no que Ele já falou. Amém? Aleluia. E aí, irmãos, eu não sei quantas vezes você vai passar talvez pelo mesmo lugar, para você perceber algumas coisas que já aconteceram na sua vida, instantaneamente, imediatamente, e você nem percebeu, e você nem se deu conta. Aleluia, aleluia. Às vezes chega o final do ano, geralmente, costuma-se fazer uma retrospectiva, mas geralmente as pessoas fazem retrospectiva de coisas ruins. Mas eu creio que você possa fazer uma retrospectiva esse ano de coisas boas. Independente de coisas que aconteceram, mas você pontuando coisas que Deus fez na sua vida e realizou na sua vida, que por falta de fé, por falta dos olhos da fé abertos para ver as coisas de Deus, não prestou atenção nas coisas que Deus fez. Talvez quantas figueiras o Senhor fez secar esse ano na sua vida. Porque essa figueira aqui, irmãos, ela representa, algumas coisas talvez que acontecem na minha e na sua vida.
Quantos sabem que essa figueira mentiu para Jesus? Porque a aparência dela era de que tinha frutos. Mas quando Jesus se aproximou dela, Jesus estava com fome. Ele foi lá para ser suprido uma necessidade. E não estava. Oh, aleluia. Talvez diante de algumas necessidades que você teve, você foi lá e não achou. E talvez Deus disse para aquela situação nunca mais acontecer aquilo. Mas talvez você não prestou atenção. Oh, aleluia. E aí, irmãos, aqui é o que eu vejo aqui, os discípulos. Uns desatentos, né? Uns desatentos. Desleixados, como diz por aí. Deus falando e eles alheios às coisas de Deus. Sabe, irmãos, nós precisamos estar ligados, atentos mesmo. Eu recebi pelo Espírito que de Deus basta uma palavra. Basta uma palavra. Lembrando aqui, testemunhando mais uma vez o que Orlando pegou aqui pelo Espírito da fé, foi o dirigente do culto, não foi nem o ministro da noite. A Natália estava dirigindo o culto e ela lançou uma palavra profética. Receba a sua casa em nome de Jesus. Ele pegou, eles pegaram. E quando dois concordam acerca de alguma coisa aqui na terra, já foi, já era. E foi rápido demais. O que ainda precisa acontecer esse ano para mim e para você? Fica atento, irmãos, o ano ainda não acabou. Eu vim aqui hoje para te dizer uma coisa. Esse último mês pode se concretizar. Tudo aquilo que era para se concretizar durante o ano todo. Na minha e na sua vida. Só falei, pega pelo Espírito. Aleluia. Aleluia. Digo-lhes que, se crerem que já receberam, qualquer coisa que pedirem em oração, lhes será concedido. Digo-lhes, quem foi que disse? Ele é a verdade e a vida. Ele disse, eu sou a verdade. A palavra dele é a verdade. Jesus não estava mentindo para os discípulos. Digo-lhes que crerem que já receberam. Então o já receberam é antes, irmãos. É aquilo que a gente fala sempre aqui, a fé, você antecipa as coisas. A fé em Deus chama as coisas que não são como se já fosse. Foi assim que Deus fez. Foi assim que Deus fez. Se você prestar atenção um pouquinho na palavra do Senhor, quando você for ler a sua Bíblia, presta bastante atenção, irmãos. No capítulo 1 de Gênesis, você vai ver Deus criando todas as coisas. Criando de que forma? Falando. Mas quando é no capítulo 2, você vai ver Deus novamente falando algumas coisas que ainda não tinha acontecido. Mas a palavra diz que no capítulo 1 ele criou todas as coisas. Ele criou o quê? Falando. Pode ler lá, irmãos. Se você ler lá no capítulo 1 e no capítulo 2, você vai ver muitas coisas. Por exemplo, vai dizer que quando Deus colocou Adão no Éden, disse que ainda não tinha plantas, porque ainda não havia chovido. Então, lá no capítulo 1, Deus criou as plantas. Haja isso, haja aquilo. Mas para Deus já existia. Já estava tudo feito. Para mim e para você do mesmo jeito, irmãos. Quando Deus falou, já está feito. Já está feito. Quando você se posiciona, vai manifestar. Vai manifestar. Eu acho interessante que Jesus não ficou precisando lá olhar para a figueira, se ela ia secar. Nunca mais alguém coma fruto de ti. Acabou. Acabou. Já foi. Amaldiçoada. Secou. Quantos sabem aqui que uma planta ela começa a secar pelas folhas, vai aos poucos, secando o caule, e muito difícil chegar a alcançar a raiz. Mas essa por conta de uma palavra que Deus disse, ela secou da folha à raiz. Está escrito. Amém? Aleluia. Eu oro para que alguns enganos, algumas mentiras, algumas coisas que tentaram enganar você dizendo que não vai ser, que não vai acontecer, secando, murchando, completamente morrendo, da última galinho até a última raiz. Em nome de Jesus.
toda mentira caindo por terra, em nome de Jesus. Porque eu vejo um engano aqui nessa planta, nessa figueira. Amém? Aleluia. Então nós vamos entender, irmãos, aonde é a origem da fé. Nós precisamos entender sobre fé todos os dias, para que nós possamos exercer essa vida de fé em Deus. Abra lá em Hebreus capítulo 12. Aleluia. Aleluia. Hebreus capítulo 12 e o versículo, vamos ler o versículo número 2. Eu creio que você já sabe que o capítulo 11 de Hebreus é chamado de Galeria da Fé. Lá está falando sobre os heróis da fé, né? E eles citam alguns ali, mas o autor diz que não cita todos eles porque faltaria espaço, né, para citar tantas pessoas que viveram pela fé. Mas colocaram alguns exemplos de fé lá na Bíblia, no capítulo 11 de Hebreus. E aqui no capítulo 12, no versículo 2, ele diz assim: olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Então, para você que acha que você pode viver uma vida sem fé, hoje é noite de você mandar esse engano cair por terra. Amém? Uma coisa que eu quero dizer para você nessa noite, irmão: sem fé nem queira andar junto comigo, porque não vai dar certo. Não dá para andar num jugo desigual. Eu não vou concordar nunca com você. É melhor você concordar comigo ou então nos separarmos. Porque o Senhor lhe fala que a nossa oração, ela precisa também ser concordada. A oração de concordância, ela precisa, né, que dois concordem acerca daquilo. Quando se trata de uma fé, de algo individual para mim, sozinho, tudo bem. Mas quando é algo coletivo, eu preciso que você ande na mesma fé que eu também estou. Para aquilo que eu falar, você pegue junto comigo. Amém? Por quê? Porque fé não é invenção do homem. A fé não foi o homem que inventou. Quem foi que criou a fé? Quem sabe aqui que o autor é o que cria, é o que dá início à coisa. E o que a Bíblia está dizendo? Que nós devemos fixar os nossos olhos em quem? No autor e consumador da nossa fé. Fixar os olhos no autor e no consumador da nossa fé. Jesus, ele andou em fé, e por ele ter andado em fé, a Bíblia está dizendo que ele fez o quê? Ele suportou todo o desprezo. Ele suportou toda a afronta. Ele suportou todo tipo de sofrimento. Ele suportou tudo aquilo que poderia paralisar ele. Mas ele creu que Deus estava com ele, no que a palavra já tinha dito. E por isso ele disse que pelo gozo que lhe estava proposto. Quantos sabem aqui que Deus tem um gozo proposto para você? Amém. Não duvida, irmãos, do que Deus falar com você. Não duvida. Creia plenamente. E aí o que foi que ele fez? Diz que pela fé ele suportou a cruz e desprezou a afronta. Pela fé você vai desprezar. Você sabe o que é desprezo? Alguém já se sentiu desprezado? Você pode fazer isso com as afrontas, irmãos. Ao invés da afronta te colocar numa posição de desprezo, é você quem vai desprezar as afrontas. Amém. Às vezes, irmãos, é uma vida de fé. As pessoas pensam que é só glória a Deus, aleluia, as coisas chegando. Glória a Deus, aleluia, as coisas chegando. Mas tem hora que você precisa perseverar na fé. E uma das coisas que a fé vai fazer para mim e para você é você desprezar. Eu declaro em nome de Jesus, você desprezando todo tipo de afronta que vier contra você nesses dias.
Tudo aquilo que vier dizendo para você, cadê o seu Deus? Cadê? Você não estava confessando que ia acontecer? Cadê? Cadê? O ano está acabando, você não disse que ia ser assim? Cadê? Cadê as promessas que prometeram? Cadê? Despreza elas. Desprezas. O desprezo, irmão, é você considerar como nada. A fé vai fazer você desprezar as afrontas. E aqui Jesus, ele fez isso. Então Jesus é o nosso exemplo. Ele desprezou a afronta. E agora por isso ele se assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Diga, eu não vou desfalecer. Eu não vou desfalecer. Sabe, irmãos, eu estou aqui nessa noite para te encorajar. Eu estou aqui nessa noite para dizer que fé não é uma invenção da igreja, não é invenção do homem. Fé foi Deus que trouxe para nós, para que nós possamos crer, para que nós possamos nos manter firmes. O Senhor já sabia que nós iríamos enfrentar. Nós estamos saindo agora, de uma situação, de um ano que não foi fácil. Eu sei, porque sei, irmãos, não tem sido fácil, mas nós desprezamos. Nós vamos, olhar para o autor e consumador da nossa fé, sabendo que ele suportou todas essas coisas. Ele suportou a cruz, ele desprezou. Uma das coisas que eu entendo aqui, que ele suportou a cruz, por quê? Porque era o propósito dele. Que você suporte o seu propósito, aquilo que o Senhor diz que você é capaz de fazer, aquilo que o Senhor diz na sua palavra que você pode. Por isso que eu comecei esse culto hoje dizendo, eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho, agarra isso, irmãos, não solta. Diga, eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou fazer o que a Bíblia diz que é para eu fazer. Se Deus diz que é para obedecer, irmãos, não importa o que está acontecendo, fica na palavra, obedece, cumpre ela plenamente. Jesus, ele suportou a cruz. Ele não desprezou a cruz, por quê? Porque a cruz era o propósito dele. Ele veio para morrer na cruz. Ele suportou a cruz, mas as afrontas ele desprezou. Ele desprezou, ele menosprezou as afrontas que vieram contra ele. Quantos lembram que disseram assim, Salva, tu não é o filho de Deus? Às vezes situações, irmãos, que vão chegar na nossa vida para nos afrontar, que até é lícito. Quantos lembram que o inimigo chegou e disse, tu não é o filho de Deus? Então manda que essas pedras se transformem em pão. Jesus desprezou essa afronta. Desprezou de tal maneira que quando o diabo disse, se você quiser, fez uma proposta, não foi? Era boa ou não? Qual era, naturalmente falando, qual era o melhor? Ganhar o reino se ajoelhando ali ou ir para a cruz? Naturalmente era melhor fazendo aquilo dali. Mas nessa hora Jesus desprezou, disse, está escrito, somente ao Senhor adorarás. Tem afrontas, irmãos, que às vezes vão querer roubar a adoração que é do Senhor. Mas aí você despreza ele e Deus diz, me agrado dela, porque é pela fé que ela está sustentando tudo isso. Ela está desprezando todo tipo de afronta que tem surgido contra ela. Amém, irmãos? Aleluia! Então nessa noite eu quero que você saia daqui convicto disso. Nós vamos orar hoje aqui, mas não é uma oração crendo para um dia acontecer. Se crer que já receberam tudo o que pedir, assim lhes será concedido. Amém? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero já chamar Lênia, ela vai estar orando aqui agora. E se você tem algum pedido de oração, você pode passar para ela, mas você pode aproveitar também para estar fazendo a sua oração, irmãos, com fé. A sua oração com fé, não duvidando em seu coração, mas crendo que se fará aquilo que você disser. Amém? Sejam abençoados na prática dessa palavra, em nome de Jesus. Aleluia.